quanto mais tu te puseres em universos que dominas mal, mais surpreendente é o outcome de tudo aquilo que tu estás a fazer. Pessoal, bem-vindos ao Breakfast with Fred. Nós estamos aqui num live show, temos audiência ao vivo e o Breakfast with Fred é desenhado mesmo para trazer aqui convidados únicos, pessoas com histórias de superação, pessoas inspiradoras, para perceber como é que elas pensam, qual é a perspectiva que elas têm sobre o mundo e qual é o mindset e a estratégia para podermos desconstruir tudo isto e aplicar na nossa própria vida. O objetivo aqui é mesmo sermos melhores. E estamos aqui no The Therapist, que é um sítio especial para mim, porque eu tomo aqui imensas vezes o pequeno almoço aqui várias vezes, e o Therapist deu pequeno almoço a todas as pessoas que estão aqui. Vai-me dar pequeno almoço a mim também, ao Rui não, porque ele está numa dieta muito especial, que se calhar já vamos falar daqui a bocadinho. Ou não. E neste episódio temos assim, um convidado mesmo muito especial que eu conheci nos Global Shapers, que é um grupo onde nós os dois estamos, do World Economic Forum. O Rui ficou muito conhecido no curto-circuito da SIC, fez também uma série de televisão brutal que se chama Filho da Mãe, com um conjunto de sátiras interessantes. Fez também a Avenida Q no teatro, que é a versão portuguesa de um espetáculo da Broadway que foi vencedor de 3 Tonys, que era o Avenue Q. E hoje em dia fala todas as manhãs para 500 mil de ouvintes na rádio preferida dos jovens portugueses, a Mega Hit, do grupo Renascença Multimédia. Não só no entretenimento, o Rui tem um papel muito ativo na parte mais de impacto. Recebeu o prémio Arco-Íris da ILGA Portugal pela luta contra a homofobia. É defensor dos direitos LGBT, que na realidade são direitos humanos. E por isso, temos aqui um convidado, acho que vamos ter aqui uma conversa muito boa, temos muitos tópicos para explorar. Agora eu vou pedir às pessoas todas que estão aqui que me ajudem a começar este episódio. Estão prontos, pessoal? Ok, bora lá. E rufem os tambores. Bem-vindos ao Breakfast with Fred! Uma salva de palmas, pessoal! Uau! Estou fascinado. Bom dia a todos, olá. Eu não estava à espera de ter... Isto é ao vivo, os sons ao vivo. Uma coisa quase parodiante, que era aquele teatro radiofónico. Olha, olá Fred, obrigado pelo convite. Gosto muito do que estás a fazer aqui. Sinto que estou dentro da cor certa para este ambiente, que é um rosa velho que não chateia. E olha, é verdade, estou em dieta. Portanto, isto agora, não sei a partir daqui o que é que tu queres dizer sobre isto. Não vamos começar já com isso. Eu tenho não, aqui uma... porquê? Eu pesquisei muito conteúdo sobre... Há muita gente de dieta a entrar agora neste programa. Estou a senti-los a chegar. Eu pesquisei, como estava a dizer há bocado, eu gosto muito de preparar bem as entrevistas porque eu quero fazer perguntas que não te costumem fazer. Okay. Entrar por tópicos e ir deep mesmo para extrair os princípios. Mas gostava de começar com uma... Aliás, vou-te começar por citar, em que tu dizes numa entrevista, tu dizes que tu descobres quem és quando te atiras para um universo que não conheces. E eu quero relacionar isto com algo que me apaixona bastante, que é o Burning Man. Porque eu fui ao Burning Man, vi que tu foste ao Burning Man também, e pergunto, foi isto que fez ao Burning Man? Se não, o que é que te fez ir lá? Olha, eu fui parar ao Burning Man porque amigos meus iam. Nunca tinha tido a ideia, sabia que o Burning Man existia, mas não tinha na minha cabeça uma possibilidade de ir ao Burning Man, porque para quem não sabe, chegar ao Burning Man é um inferno. Portanto, tu vens, supostamente, então de Lisboa é um inferno ainda maior. Agora já vai haver um voo, não sei se já começou de Lisboa a São Francisco, mas não há. Sim. Então é tipo Lisboa, Nova York, LA, Reno, ou melhor, Las Vegas, Reno, chegas lá, depois é um inferno porque é no meio do deserto, é um filme. Portanto, tudo isso lá chegar já é uma provação, não é? Lá já é quase como estares à procura no deserto. Onde é que é o sítio onde eles tomam drogas? É ali. E andas à procura. E o Burning Man é esta coisa utópica desta sociedade cujas regras são completamente diferentes e tu deves ter, imagino que adorado, não só pelo contexto químico, mas pelo contexto da experiência, não é? Porque aquilo é giro, tu chegas ao Burning Man e tens, como tu deves lembrar também, aquele livrinho que te diz o que é que está a acontecer, não é? Às 3 tens um workshop de chá, às 4 vais fazer uma terapia de som, às 5 tens uma orgia, há tudo, não é? Portanto, tu chegas lá e podes, de facto, descobrir universos que não conheces. O que eu achei do Burning Man, o Burning Man não diria que foi... eu acho que quando disse isso não era totalmente sobre o Burning Man. Eu tento ter essa lógica na vida, esse mote na vida, que é... Quando eu fui fazer teatro, eu nunca tinha feito teatro. Quando eu fui fazer televisão, nunca tinha feito televisão. Quando eu fui fazer rádio, nunca tinha feito rádio. E esta coisa que tu também estás a fazer aqui, que é espontânea, eu acho que foi muitas vezes eu não ter, se calhar, um set de regras já instituído que me permitiu abrir a cabeça e absorver o que estava a acontecer. Sofres muito mais, porque não tens, se calhar, o contexto
da academia por trás, não é? Eu não estudei rádio, eu não estudei televisão, isto é tudo geração espontânea, mas depois mais tarde isto é uma grande vantagem também. Sim, não. Eu acho que só aprendes a fazer rádio e televisão ou podcasts fazendo. Sem dúvida. Acho que há coisas que tu podes treinar, acho que a técnica podes treinar, acho que eu aprendi o que é que eu tenho de fazer, como é que tenho de olhar, como é que tenho de falar, que diferença tenho do microfone, se calhar falar aqui não ajuda. Mas é uma coisa que tem a ver com o que é que tu queres dizer às pessoas. E por isso há pouco falávamos sobre propósito e intenção. E eu acho que quando tu sais do teu universo, estás mais perto do teu propósito e da tua intenção. Tu, quando sais do teu universo, estás mais perto do teu... De que forma? De que forma? Eu acho que tu podes ter uma ideia do que é que tu queres fazer com a tua vida, uma ideia profissional, uma ideia, whatever, que tu já pensaste na tua cabeça, e quando tu vais para um universo que tu não dominas, o tapete é tirado debaixo dos pés e os teus instintos ficam baralhados. Porque não conheces o sítio onde estás, não sabes muito bem que predadores é que há, não conheces aquela selva. E o mais provável é que também sejas atacado de alguma maneira. Mas esse sítio, eu acho, permite-te descobrir com intenção o que é que tu queres fazer, porque é uma coisa muito pura, eu acho. Portanto, da minha experiência, é um terror ir fazer uma peça de teatro sem nunca teres feito, com a minúcia da Avenida Q. Eu fui para Nova Iorque antes e preparei-me um mês, mas depois estás lá todos os dias no trabalho de ensaio, que é horrível, em que tu queres morrer todos os dias porque estás completamente a abrir o coração e tens que ser o mais genuíno possível. É uma aprendizagem. Portanto, eu acho que fiquei sempre muito mais interessante quando não sabia o que é. E eu concordo a 100% contigo. Fala-se muito de... E até acho interessante, porque uma vez vieram um grupo de alunos da Nova, veio falar comigo, à Sonder, e houve uma miúda muito tímida que me pergunta: Fred, mas tu achas mesmo importante viajar para abrir novos horizontes? E vejo que há uma formatação tão grande da nossa sociedade cá, e cada vez estamos melhores, acho eu, mas os nossos pais, se calhar, vêm de uma geração mais ultrapassada e nós ainda vivemos muito para corresponder às expectativas deles. E sinto que, de facto, é preciso esta desformatação de ter estas experiências para abrirmos os horizontes e percebemos que, se calhar, não é só isto. Sim. A minha história, vou-te contar primeiro a minha história, depois gostava de ouvir a tua. Do Burning Man, sim. No Burning Man, porque para mim foi o sítio onde eu me senti provavelmente mais fora... Livre. Livre. Por um lado, mais fora da minha zona de contexto, por outra, mais dentro. Não sei se percebes isso, ou seja, mais livre, mais eu, poder ser autêntico. E há um pequeno episódio em que havia um mega trampolim e eu queria imenso ir saltar naquele trampolim, porque eu adoro trampolins, eu tenho um mini trampolim em casa. E vou lá e quero ir saltar naquele trampolim. E entretanto há uma pessoa que me impede e diz: não, tens que fazer o nosso desafio primeiro. E eu, mas qual é que é o desafio? Depois a pessoa olha, no Burning Man tens sempre de dar qualquer coisa em troca. Um bocadinho como na vida também, não é? Qualquer coisa em troca. Mas agora vê o que é que eles me pedem em troca. Eles viram-se e olha só aqui para o letreiro, dizia Genital Appreciation Station. O quê? Genital Appreciation Station. E eu fico completamente baralhado, tipo, o que é que eu faço se não faço? De repente, muito português e muito católico. Do nada assim, e muito cheio de vergonha, não é? Sim. Porque tu foste ensinado a relação com o corpo. Com o corpo. Sim. Nós não somos ensinados da melhor forma. E dou para mim e pensei: não, isto é uma construção social. Isto não é verdade. Eu nasci nu, eu posso estar aqui nu e não vou... por muito que esteja constrangido e me vá sentir um bocado enclausurado e com o julgamento dos outros, eu vou experimentar. Então, um bocado a medo... Tira as calças, fica ali todo nu. Eles iam pontuar, o objetivo era eles pontuarem. Claro que deram nota máxima. Obviamente, estou a brincar. E depois fui saltar o trampolim. Mas nesse momento estou a ir para o trampolim, estou a pensar, eu acabei de desconstruir uma crença social. Acabei de quebrar uma barreira que só existia na minha mente porque fomos endocrinados a isso. Tu tiveste assim alguma experiência em que sentiste, se não quiseres entrar em detalhes... Olha, eu não passei por esse sítio. Não passei por esse sítio. Foste em que ano já agora? Desculpa. Eu fui em 2016. Ok, foi um ano depois. O tema era o Renascimento. Eu vivi várias coisas no Burning Man. Há uma coisa linda no Burning Man que é o templo. O templo onde tu deixas mensagens e depois dá no fim, não é? Sim. E eu achei isso particularmente bonito porque a sensação que tu tens é que vêm pessoas de todos os pontos do mundo. Estamos a falar de que 60 mil pessoas, 50 mil pessoas estão no meio do deserto. 75 mil. Que, para quem não tem noção e não sabe nada sobre o Burning Man, aquilo começou por ser uma coisa em que as pessoas levavam armas e tudo aquilo era um bocado um faroeste. Sério? A sério, em 99, 98 era assim. Levavam armas? Levavam tudo. Aquilo era uma coisa um bocado no man's land. Okay. Continua a ser no man's land, mas com outras regras. Aliás, tem xerife, não sei o quê. Estou. Quem é? Esse toca-se sempre. Não, o telemóvel. Era alguém que está ligado ao Burning Man. Ok. Eu lembro-me de ti. Desculpa, continua. Não fiz nada disso. A sensação que eu tive foi que no templo as pessoas encontram-se e têm ali um momento de profunda humanidade, que é, nós vamos ali deixar queimar
os nossos traumas, as nossas dores, aquilo que queremos pedir para o futuro. Pessoas a chorar muito e tu vês que não é uma coisa gratuita. E essa sensação de verdade foi aquilo que eu tive no Burning Man muito tempo. Ou seja, há uma coisa de construção social, também há outras construções sociais, porque objetivamente se nós já estamos no Burning Man é porque aquilo se adulterou um bocadinho, claro, vindo de Lisboa, não é? Mas a sensação que eu tive foi que tu podias ser o que tu quisesses, e eu sou um campeão disso, um champion desse tipo de coisas. Eu não acho que as pessoas devem ser o que entenderem, da forma que entenderem. Querem ser uma Lula, podem ser uma Lula, não tem nada a ver com isso. Fico só feliz que possam ser sem ter medo de o ser. E o Burning Man eu acho que é o expoente máximo disso. Em Portugal, o boom. Acho muito interessante, eu quero entrar muito a fundo aí contigo. É um tópico que eu defendo bastante também, o sermos autênticos. Eu não acho que há outro caminho para sermos felizes sem passar por sermos autênticos, em vez de correspondermos às expectativas dos outros. E ontem estava aqui uma miúda que me fez exatamente esta pergunta no breakfast que tivemos com o António Félix da Costa. E ela tinha uns brincos que eram tipo o tampo de uma lata de Coca-Cola grafitados, e tinha os dois, eram 2 argolas grandes. E ela estava-me a perguntar, sem falar disso, que era eu é que reparei e elogiei até, ela estava-me a perguntar: Fred, mas como é que tu fazes, não sei o quê, porque tu falas isto, vivemos pelas nossas próprias regras, mas depois há a sociedade e há a pressão dos outros e há o julgamento dos pais e o julgamento dos amigos. E eu gostava imenso de te perguntar, tu és uma pessoa claramente com a coragem de viver pelas próprias regras, por todos os motivos e mais alguns. E estás sempre assim. Obviamente. Aliás, eu vou querer entrar aí, se quiseres, depois coloca isso na resposta. Eu gostava até que entrasses por aí. Vou tentar. Sim. E tu estás, eu diria, à frente do teu tempo em Portugal em múltiplos domínios, e eu considero Portugal um país extremamente conservador ainda. Se calhar para quem vive em Portugal e nunca experienciou muito lá fora, pode parecer um país startup scene e tudo a acontecer. Se tu vais lá fora, vais a São Francisco, vais a LA, vais a Berlim e vês que de facto não é assim. E eu acredito de facto que ser autêntico é a única forma de ser feliz. Por isso eu gostava de te perguntar, como é que tu lidas com o facto de, sabendo que quando és autêntico és necessariamente diferente, porque não há uma versão, não és único. Como é que tu lidas com o facto de, em Portugal, quando és autêntico, seres julgado? Como é que lidas com isso? E especialmente com a facilidade de ódio que existe hoje em dia na internet? Eu acho que a tua força, quando tu quiseres, sobretudo quando queres falar para pessoas, tem que ser a tua autenticidade. Durante muito tempo, eu comecei a trabalhar com 19, hoje tenho 30 e já passei por várias estações de televisão, várias estações de rádio, e a sensação que eu tinha sempre era, sobretudo mais ou menos aos 25, 26, sentia que havia qualquer coisa que falhava na minha ligação com quem estava a ver. Isso tinha a ver com o facto de eu não ser assumido publicamente. Não é? Eu não era, achava que não tinha de fazer, à minha volta toda a gente sabia, portanto eu sentia que havia qualquer coisa da minha história que eu não partilhava. E o que isso faz é gera desconfiança em quem está a ver. O que eu acho que acontece em Portugal é que nós temos hoje em dia acesso a tudo, mas muitas vezes a nossa leitura é condicionada. Eu venho de um contexto católico, conservador, eu andei nos salesianos da vida, eu fiz esse percurso de andei na católica, portanto eu andei em direito na católica, trabalho no grupo Renascença, a minha ligação com Deus é extrema. Mas curiosamente na Rádio Renascença nunca ninguém me disse: tu não podes ser como és. Eu sou a primeira pessoa assumida on air na Rádio Renascença, e em rádio em Portugal deve ser dos poucos ou o único. E isto só mostra como estamos atrasados. Não quer dizer que eu seja um precursor ou alguém extraordinário. Não tem a ver com o facto de tu sentires que tens que objetivamente dizer a tua orientação sexual, mas isso informa quem tu és, porque isso informa as tuas batalhas. E quando informa as tuas batalhas interiores e exteriores, porque eu não posso ser um defensor dos direitos humanos e depois não ir de facto para a rua. Ou seja, quando és uma figura pública. Portanto, a minha relação com a autenticidade e com o ódio que depois surge a partir daí vem do facto de sentir que tu não podes estar sempre a negociar. Tens que decidir e tens que ser consistente e coerente. E a consistência, mesmo que hoje seja mal vista, daqui a 5 anos talvez não seja. E eu acho que é preciso que cada vez mais cada um use a sua voz. A voz isto que tu estás a fazer aqui, independentemente, eu não sei qual é a audiência, mas a reverberação para sempre, sobretudo a esta hora, é imensa. E quando eu percebi que um microfone ou uma câmara pode tocar milhões de pessoas de facto, e não é uma coisa de sou só aqui a ser divertido e dizer umas coisas, mudou a minha relação comigo e com a autenticidade e com o meu trabalho. E a partir desse dia, e coincidiu com se calhar eu ter feito o texto que depois saiu em todo lado, e a partir do momento em que eu faço um texto e a capa de jornal,
tudo isso está tudo um bocado bizarro, é tudo absurdo, não faz muito sentido. Já é estranho até que uma pessoa se tenha que assumir, não que não se tenha, mas... Sim, mas é necessário ainda. Pois é isso. Porque nós achamos, porque quem está a ver, e se calhar quem está dentro desta sala, pertence a um contexto de Lisboa, está no capital de um país, está aqui no Therapist a ver matcha, portanto a leitura da realidade é um bocadinho enviesada, não é? Agora, quem mora em Castelo Branco e te pergunta depois, será que é preciso viajar, Fred? Não tem a noção, se calhar, que o mundo é maior. E não teve acesso a outras realidades. Portanto, faz sentido eu ter feito isso e a autenticidade ser um dos meus pilares, eu acho. Porque eu não tinha uma figura como eu, quando tinha 12 anos e ia no carro, que eu ouvisse no rádio e que falasse como eu ou que falasse para mim. Eu não tinha isso. Mas nesta sala somos todos brancos. O que também, depois há outra conversa nesse sentido. Ou seja, há muitos telhados de vidro a estilhaçar e Portugal então tem um problema gigantesco de se refletir a si mesmo. E é por isso que é tão problemático quando não há apoio à cultura, ou é tão problemático quando as iniciativas, seja de teatro, seja de televisão, seja de cinema, seja do que for, não refletem o próprio tempo. Porque se tu não compreendes o espírito do tempo, tu não consegues depois alavancar a mudança. O que é isso do espírito do tempo? O espírito do tempo é o que está a acontecer neste momento, não é? Como é que nós olhamos para nós mesmos. A sensação que eu tenho é que nós temos poucas maneiras de nos refletir. Nós refletimos hoje em dia nas redes sociais, mas não tens séries que reflitam o teu tempo, na tua língua. Tens poucos programas, poucos programas, poucos podcasts, olha, mais um ainda bem, que reflita sobre o que está a passar, sobre o que estás a sentir. Todos os dias tu sentes 500 mil coisas diferentes. Neste contexto, neste país. Mas para este target. Imagina os outros targets todos que nem sequer começaram a pensar sobre si mesmos. E eu acredito sempre que quanto mais tu pensares sobre ti, melhor vai ser o universo de todos. Não podia estar mais de acordo. Eu falo muito em soundbites. Isso é música para os meus ouvidos. Ainda bem. E tu tiveste uma frase que eu achei muito interessante, que há aqui duas, eu vou tentar conjugá-las. Uma foi que nós somos grandes opressores de nós próprios. Sim. Eu achei muito... Lá, se quiser, começamos por essa frase. O que é que isto quer dizer para ti? De que forma que isto se reflete na sociedade? Ou em ti? Eu acho que isso, em mim refletia-se sempre na sensação que eu tinha de sentir que não chegava. Eu não chego. No meu contexto, eu venho de uma família com pais muito bem-sucedidos nas suas áreas, mais ou menos a mesma. Venho de um contexto... sou super privilegiado, tive acesso a tudo e mais alguma coisa, cresci com uma piscina, portanto a minha vida não é exatamente difícil, nunca tive de lutar para ter comida e ter uma cama para dormir. Logo aí, eu tenho uma obrigatoriedade para pensar sobre isso. Em relação a essa opressão tu sentires que não chegas, é uma coisa constante da sociedade. Não chegas porque o teu corpo não é perfeito, não chegas, olha eu em dieta, não chegas porque... é por outras razões, não quero falar sobre isso. Não chegas porque... não sabes tudo, tens que saber tudo, tens que ser simultaneamente engraçado, divertido, disponível, aware, engaged, inteligente, de quando acordas a quando adormeces. Não és assim, ninguém é assim. Por mais livros que tu tenhas aqui numa estante, não és assim o tempo todo, ninguém pode ser. E essa opressão de ser perfeito é uma coisa que nos é instituída todos os dias e nós sabemos isso. Qualquer pessoa que esteja aqui, de certeza que quando abre uma revista vê que nenhum de nós é assim. Se calhar um ou outro é capaz de ser, mas não somos assim. A beleza continua a ser uma das coisas fundamentais para trabalhares em televisão. Cada vez mais. Curiosamente para os homens não, mas para as mulheres sim. Cada vez mais? Sim, porque eu acho que nós... Hoje em dia tu fechas o papel de uma novela porque tens muitos followers. Isto acontece, não é uma coisa... que já muita gente falou sobre isto. E quem diz isto diz 300 mil outras coisas. Portanto, não podes nunca fingir que a opressão não existe, porque existe. E depois a pior és tu. És tu que tens uma voz na tua cabeça, todos nós temos essas vozes, uns dias mais simpáticos, outros dias piores, mas que espoletam muitas vezes comportamentos de risco numa tentativa ou de pertencer, típico, ou então de atingir uma perfeição que não consegues. E é aí que aparecem distúrbios alimentares, depressões. Quantas pessoas é que estão a ver isto é que não tiveram ou alguém perto delas que está deprimida ou que está deprimida neste momento e que se medica. E depois não falamos sobre isto porque achamos sempre que não, isto é um contexto americano, isto não acontece em Portugal. Não, isto acontece em Portugal. Já para não falar de cá, noutras zonas negras que nós ainda não verbalizamos. E eu acho que o papel de quem está à frente do microfone ou está num palco, é ir buscar essas realidades, apresentá-las, mastigá-las e entender o espírito do tempo. Vou mesmo pegar nisso, porque é tão fundamental. O que tu fazes, basicamente, é ser um exemplo do que é possível.
Tu não tiveste nenhum modelo para Sim. o qual pudesses olhar e isto é possível? Tinha fora. Ou tinhas fora, mas tu, e na altura se calhar não havia tanta internet, não sei, se calhar é mais difícil do que é agora. E tu és, neste momento, se calhar um exemplo para pessoas que estejam nessa situação e que olham para ti, ele está a falar comigo, ele é bem sucedido profissionalmente, ou o que quer que seja. Não me aconteceu nada, não fui castigado. Não te aconteceu nada, não... Sim. Sabes que essa parte do castigo era uma das coisas que eu pensava. Eu demorei muito tempo também a escrever, a dizer que era gay, porque senti que eu ia ser, e era-me dito constantemente, a tua carreira pode acabar por as marcas não vão querer trabalhar contigo. Uhum. Isto acontecia, não foi assim há tanto tempo, foi há uns anos. E eu pensava, será que agora isto vai mesmo, vou acabar? Como é que eu me mantenho numa rádio católica se sou assumidamente homossexual? Como é que isto é possível? Nunca foi feito. Será que vou-me dar com um crucifixo na cabeça? Não aconteceu. Mas os estúdios têm crucifixos. Isto para dizer que curioso, tu depois descobres e ganhas uma, se calhar, alegria em perceber que as pessoas depois são melhores do que aparentam, depois também descobres do outro lado, mas o problema de ser um exemplo e ser uma emanação do que pode ser possível é que depois é-te imputada uma responsabilidade social que tu não queres ter o tempo todo. Uhum. E eu tenho um sentido de humor muito negro, eu sou por dentro muito perverso. E portanto, embora este Rosa Velho não mostre isso, portanto, eu acho que para tu depois não consegues ser perfeito o tempo todo. Uhum. E isso é perigoso, isso às vezes é um peso, mas ao mesmo tempo é maravilhoso tu poderes sentir que se eu levo a Casa do Cais amanhã da Mega, Casa do Cais, que é uma série LGBT da RTP1, aquilo nunca aconteceria, e acontece porque eu estou ali, e portanto eu abro a porta para que milhares de miúdos estejam a ter aquela conversa, entrados pelo carro adentro e estão com os pais e se calhar conversam sobre isso. E depois, ser gay nem é nada, obviamente não é nada do outro mundo, mas há N outras coisas, o que é ser gender fluid, o que é ser, o que é querer mudar de género, há N de coisas que ainda não discutimos. Uhum. Sim. Portanto, acho que é complexo, mas não deixa de ser absolutamente necessário. Portanto, eu tento não olhar para isso como, ai, coitado de mim que tenho esta cruz. Sempre, já perceberam, o meu imaginário é sempre o mesmo. Mas tento olhar para a coisa como, sou só mais num grande exército de pessoas como tu que querem refletir as coisas e o tempo. E tu sentes que as pessoas, como estavas a dizer, as pessoas umas responderam bem, umas se calhar não responderam tão bem no mundo da televisão em si, ou no mundo da rádio? Não, depois de fazer correu tudo muito bem. Ok. Mas eu achava que ia ser castigado, eu achava que ia perder contratos publicitários, achava que não ia conseguir. Eu durante muito tempo, algumas vezes diziam-me, tu não vais fazer este programa de horário nobre porque tu és gay. E isso acontecia, não era uma coisa... Antes de seres assumido? Antes de ser assumido. Okay. Depois de ser assumido, curiosamente, ganhei poder. Que é estranho, não é? Mas ganhei poder no sentido de, como não estava com medo de nada, como não estava a tentar controlar, a coisa flui naturalmente, não estou a ficcionar nada. Agora, como te digo, não fiz isso do ponto de vista profissional, é porque aquilo me preocupava e porque eu sentia, sempre que eu estava a falar de um tema, relações, não entrava nesse contexto. Não falava sobre mim. Quando aquilo que tu estás a fazer, quando estás a falar na rádio ou na televisão, é partilhar também a tua história e refletir sobre ela. Portanto, e como é que tu ultrapassas esse medo? Porque há muita gente que tem esse medo, ou outros. O que é que tu fazes para ultrapassar esse medo e... Isso come-te vivo, eu acho. Como assim? Acho que isso te come vivo. Se tu não tomas uma decisão de ser autêntico, inevitavelmente acho que a vida te empurra para esse sítio. Acho que inevitavelmente há sinais que surgem e eu sou super místico, portanto há mesmo sinais, estás a ver? Há sinais, há situações, há coincidências, há pessoas que te empurram para aquele sítio e tu depois vais ser, a vida vai-te esticar e portanto ou you break ou acordas e muitas às vezes é preciso perder muito, é preciso não saber nada e depois também eu sei que muitas vezes sou muito que já tenho as regras, já sei o que é de fazer com a minha vida, médio. Eu só sou curioso em relação à minha própria vida e acho que não há tens que ouvir a tua vida, tens que ouvir os gatilhos que existem, porque existem muitos e muitas vezes as coisas só fluem quando tu és verdadeiro, só não fluem. Acho que há uma ideia de flow. Sim, tão verdade. Sim. E aliás até tenho aqui um livro por acaso imagino que sim, qual deles? Não sei onde é que ele está, é o Stealing Fire, que só fala de flow e de facto é impossível. Acho mesmo, e não sei qual é que é a tua experiência enquanto empreendedor, mas o flow é fundamental, provavelmente. Tu vês as coisas encaixarem-se umas nas outras e quando decides, se calhar, outra coisa completamente diferente, vou fazer um espetáculo sobre laranjas, se calhar não vai fluir para esse lado. Não podes insistir nas laranjas para sempre. Não sei, esta é a minha leitura. Faz muito sentido. Tu dizes aqui
uma coisa que eu adoro, que é... Tu és primeiro és um homem de múltiplos talentos. Ou seja, tu começas na televisão, Sim. depois passas Para a para a rádio. Uhum. Há aqui uma coisa que eu acho interessante. Ontem perguntaram-me também, nós depois ficamos sempre aqui e depois as pessoas fazem perguntas, e perguntaram-me como é que eu fazia para ter aqui estas pessoas, porque tivemos convidados muito mais ilustres que eu, pessoas muito interessantes. E Ninguém é mais ilustre que tu. Eu concordo contigo. Sim. As pessoas são todas no iguais. bom sentido, Isto é uma coisa que me incomoda em Portugal, e no mundo todo, que é aquela coisa de que existe uma hierarquia constante. Eu não aguento, eu falo com o Primeiro-Ministro da mesma maneira que falo com outra pessoa qualquer. Claro que aquela pessoa é uma emanação de poder, mas quanto mais tu tratas essas pessoas, sobretudo os políticos, com a responsabilização de estarem no Parlamento e defenderem-te, só estão lá porque tu os elegeste, não é? Não aguento isso, sabes? Essa coisa que é uma coisa super portuguesa. Ainda. Percebo tanto. E a pergunta foi mesmo sobre isto. Como é que tu chegas a estas pessoas? Como se fossem... Aliás, o Shawn Mendes veio cá há 1 ou 2 dias. Também veio cá ao programa? Não. Eu pergunto para si, e se ele viesse cá? Até era engraçado. Cá até vinha, não sabes? Não sei, nunca sei. Essa é a minha leitura sempre, não sabes? Pois, se calhar até devia ter perguntado. Se calhar, ele é português. Pois é, ele é... Mas pai é não algarvio. Eu não sabia, eu fui ao concerto porque a minha namorada, linda e maravilhosa, que está aqui, me ofereceu um bilhete, porque eu gosto imenso da performance dele e como é feito enquanto performer. Ele é ótimo. Ele começou no YouTube. Ele não era uma Exatamente. estrela de estádio, não é? É inacreditável. E onde é que eu queria chegar com isto? E um amigo nosso que foi também disse, não sei o quê, eu sou tão fã dele e ele está aqui, foi ao meet and greet e do nada ele é real, ele é uma pessoa real. E as pessoas ontem estavam a perguntar, mas como é que chegas a estas pessoas? Tipo, como se fosse um elan impossível. E eu gostava de puxar aqui uma história tua, porque acho que é interessante, que é, tu dizes que quase que tiveste que assediar a radar para entrar no mundo da rádio. Fala-me da importância de tu ires atrás das coisas em vez de estás à espera que elas aconteçam. Olha, isso é uma ótima pergunta, parabéns. Obrigado. Isso é uma ótima pergunta porque eu acho que eu não tenho muita pachorra para pessoas que dizem, eu não consigo, porque eu não consigo chegar a ninguém, eu não conheço ninguém. Hoje em dia, como é óbvio, é difícil e se eu estivesse, se calhar, numa ilha nos Açores e não viesse a Portugal continental, Portugal continental muitas vezes, estou a brincar, eu adoro os Açores, Portugal continental muitas vezes, chegas ali como é óbvio, à distância, mas a distância hoje encurtou tanto. Portanto, eu muitas vezes, já me aconteceu, eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem trabalhar em rádio, querem trabalhar em televisão, ou querem saber coisas. E eu respondo muitas vezes, não respondo a todas, mas respondo a muitas. Porque muitas vezes também dá dick pics associadas e eu também não me quero meter nessas situações. Mas, isto para dizer que não é hoje mais do que nunca, tu consegues chegar às figuras e tens surpresas. Eu no outro dia falei com uma poeta que eu adoro, que é Yrsa Daily Ward, que eu adoro, não sei se diz assim o nome dela, que é YRSA, e eu digo Yrsa. E ela respondeu-me, estive a falar com ela durante algum tempo. E primeiro estava a ter um ataque cardíaco, não é? Porque estava a falar com ela. E depois, mas estava a falar com ela. E eu não tenho nada em comum com ela. Não há ninguém não é por eu estar em Portugal e ter alguns followers. Não, eu consegui conversar com ela e adorei, estás a perceber? E foi muito importante para mim, porque ela diz uma série de coisas extraordinárias. Mas eu fui atrás dela. Eu perseguia. Portanto, eu acho que é importante tu perseguires ostensivamente aquilo em que tu acreditas. Eu, se não tivesse chateado até à insanidade da Inês Menezes, eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio para fazer um casting. Inês Menezes, que é a melhor apresentadora de rádio em Portugal e é a mais extraordinária de todas. E tem um programa chamado Fala Com Ela, que por acaso esta semana é comigo. E ela é extraordinária. Porque eu pensei, eu quero ir para um universo onde eu aprenda com as pessoas e eu absorva. E durante 6 meses não ganhei um cêntimo. E já trabalhava, já existia no contexto dos mídias. Portanto, eu acho que tu tens que perseguir de forma abnegada aquilo que tu queres. E depois correu-me bem, depois eventualmente comecei a trabalhar noutra rádio porque eu percebi que não podia só ser one trick pony. E este é o momento em que nós não podemos ser só uma coisa. E ainda bem, porque antigamente tu tinhas de ser só uma coisa, eras apresentador ou eras ator. Depois havia aquela fase dos modelos que eram atores, depois não que eram levados a sério porque tinham sido modelos, que também é uma injustiça. Eu tenho uma amiga muito talentosa que é a Sónia Balacó, que não só é modelo, como é atriz, como é poeta, drama, não é? Tem lá mega talentosa. 20 coisas que ela faz. Agora começou a cantar. E ainda bem, num país que tenha um mercado mais maturado e sofisticado, that's okay, não é um drama. Em Portugal, ainda de vez em quando há esta coisa do não, mas tu és ator ou és apresentador? Como é que eu te ponho aqui no oráculo que está a passar por baixo? Que eu não sei muito bem. Portanto, eu acho que tu cingires-te apenas a uma avenida
é tonto, na minha opinião. Agora, todas as pessoas têm experiências diferentes e a sensação que eu tenho é que tu tens mesmo que ir atrás. Eu sabia que o único canal que produzia conteúdos de humor em Portugal com dificuldade era o Canal Q. Portanto, quando eu vi a oportunidade de fazer uma coisa pequenina e eu já tinha reconhecimento público, fazer uma coisa todas as semanas, uma reportagem não ganhava 50 euros, que era o Ministério da Cultura, eu fazia porque eu queria fazer, mas que eu precisava de trabalho de rua a criar conteúdos de humor todas as semanas. Eu tinha que me impor essas regras. E fiz isso com o Ministério da Cultura e depois daí surge o Filho da Mãe também, que existe naquele universo. Portanto, se tu entras num universo que não conheces, é meio caminho andado e eu sei que tu fazes isso e que a maior parte das pessoas está aqui se calhar faz isso, que é esta coisa de ir conhecer pessoas, ir aos sítios, mandar mensagens, ver os lives, fazer perguntas. Às vezes há ali um clique. Houve pessoas com quem eu fui buscar para fazer coisas comigo porque conheci às vezes em circunstâncias, imagina, não só em jantares, não é uma coisa de uma espécie de elite que está fora à qual tu não tens acesso. Há pessoas que se cruzam contigo na rua e são a pessoa indicada. Há muitas barreiras mentais que impedem as pessoas de ir lá. Eu quero imenso reconhecer as pessoas que estão aqui, porque era o que eu estava a dizer lá fora. Pessoas que é sábado, estão cá desde, se calhar, das 9 da manhã, a conhecerem-se elas próprias. Aqui a comer açaí, uma vida difícil. Mas é inacreditável, porque se calhar neste momento estão pessoas a voltar do Lux, que também não tem mal nenhum e todos gostamos de ir ao Lux. Já não. Já gostei mais. Mas são estilos de vida diferentes. E estavas a falar da Sónia Belacó, que ela tem múltiplos talentos, tu és uma pessoa com múltiplos talentos também, várias dimensões, e tu foste descobrindo isso ao longo do tempo. Sim. Há muita crença social da especialização, de que tu deves saber exatamente aquilo que tu queres e fazer essa coisa, ponto final. O que é que tu dirias a esta geração de que não sabem também o que é que quer e acredita que tem que descobrir aquela coisa que vai fazer para sempre e que vai ser o melhor? Eu acho que nós não somos nada parecidos. Ou seja, nós queremos todos a mesma coisa, que é ser ouvidos e vistos. É o que eu acho. Mas nós queremos todos ser ouvidos e vistos de várias maneiras. E a sensação que eu tenho é que aquilo que é o meu caminho não é o teu caminho, o caminho dele, ou o caminho dela, ou o caminho de outra pessoa. Acho que tu tens que experimentar várias coisas para saberes o que é que resonates, não é? Aquilo que funciona contigo, aquilo que te sendo uma chama qualquer. Podes ser bom a fazer muitas coisas, mas tens também de experimentar essas coisas para saber se és bom ou não. Portanto, aquela ideia de eu quero ser, sei lá, piloto de aviões, mas nunca andaste num avião, não acho coisa mais inteligente. Mas acho que tens mesmo que te pôr nessas situações. Eu diria que a única maneira é pôr. E depois, de repente, se calhar há uma que surge. Mas eu vou dar um exemplo. Eu sou, sobretudo, apresentador e é o que eu faço. Todos os dias estou no ar, acordo às 5 da manhã e estou no ar das 6 às 10. Isto é o que eu faço. Mas eu faço outras coisas. E se eu não tivesse tido a sorte, Portugal pode ser bom nesse aspecto, porque como é um mercado pequeno, a dada altura pode não haver tanta gente e, portanto, tu acabas por ir experimentando coisas que não experimentarias. Mas se eu não tivesse tentado, eu não saberia nunca. Portanto, é posto-te nesse contexto, nesse aquário. E depois surgem surpresas, eu acho. E depois pode acontecer essa parte da especialização. Eu sou apresentador, mas daqui a um ano eu adorava ir para Nova Iorque estudar acting, a sério. Mas eu por acaso até já tenho uma carreira como apresentador mais ou menos consolidada. Mas se eu não fizer isto, eu vou aborrecer-me. Porque o que eu faço, por mais que seja maravilhoso, também não é essa coisa mais estimulante de sempre. Portanto, há coisas... Pode acontecer, de repente tenho um programa extraordinário, mas esse programa dura 2 ou 3 anos. Portanto, tens que te... Reinventar. Sim, era o que eu estava a dizer antes, quando estávamos a conversar. Eu não quero estagnar. E essa é uma das coisas que para mim é mais fundamental. Eu não quero estagnar. Portanto, eu quero muito ir embora um tempo para absorver outros universos, para conhecer outras pessoas, para ninguém saber quem eu sou na pastelaria, para não ter essa leitura super privilegiada do meu universo. E acho que isto é uma das coisas que te faz esticar aquilo que tu és ou não capaz de fazer. Diz-me uma coisa, eu acho isso mesmo verdade e acho que as pessoas talvez não tenham a noção de que uma pessoa pode ter uma carinha laroca ou até, e eu sei que já ouviste isto montes de vezes nas entrevistas, porque é o filho da Júlia Pinheiro, ou o filho do Rui Pego, e eu passei pela mesma coisa porque eu entrei no mundo da publicidade e o meu pai é diretor de casting, então para mim foi do género, não, a Sonda, a agência dele, é do pai, mas ele está à frente para fingir que não é do pai. Ou seja, há sempre essa... Portugal tem um problema enorme com isso, eu acho. Porque eu acho que primeiro nós temos um histórico complicado de nepotismo, desde sempre, não é? É uma sociedade antiga, velha. O que é nepotismo? Nepotismo é aquela coisa de favorecer alguém que é da tua família e se calhar pode não ter o talento necessário para o fazer. A verdade é que eu cresci num universo em que
sei lá, a Rita Blanca era a minha tia, portanto, não é uma coisa... Eu não nasci, não tive que, se calhar, esgravatar para conseguir um dia estar num casting. Eu conheço as pessoas e isso facilita muito, sem dúvida. Mas há ali uma altura em que depois tens de estar sempre a provar. E no Brasil, por exemplo, eu acho que isso é ligeiramente diferente. Tu tens... o Brasil, se calhar é uma leitura enviesada e se calhar alguém que está muito no Brasil vai-me dizer o contrário. Mas a sensação que eu tenho é, há famílias que fazem parte do entretenimento, há famílias que fazem parte da publicidade, isso é ok. Porque faz parte, é quase como se fosse a trade, não é? Faz parte daquela família, como toda a gente ser médico, como toda a gente ser por aí fora. E eu acho que nós temos algum problema com esse universo do nepotismo. Mas as pessoas não têm noção, se calhar, do quanto tu tens que trabalhar, tu e outros entertainers, do quanto têm que trabalhar. Eu pego nisto porque estávamos a combinar quando é que vinhas cá e acordas às 5 para ir fazer o programa de rádio. Sim. E isso, para a maior parte das pessoas, é claramente um sacrifício. Para mim é um sacrifício. Ou seja, para mim é um inferno. E conta-nos esses sacrifícios que tu tiveste de fazer para chegar onde chegaste, sendo esse um deles. Olha, por exemplo, eu acho que uma das fases mais difíceis foi quando eu queria adotar uma criança, estou brincando. Quando eu estava a fazer, já tinha feito a peça, eu saí para preparar a Avenida Q, eu saí da rádio durante 11 meses e depois voltei com o Snooze, com o programa que eu estou a fazer agora. E quando voltei, portanto, fiz a peça, a primeira temporada, volto para a segunda temporada, que foram 7 meses, eu estava simultaneamente de manhã e à noite a fazer a peça. E eu queria morrer, porque eu acordava às 6 da manhã, 5, e depois estava em palco até às 11h30. Uau! E, com que frequência? Já fazia de segunda a sexta programa de rádio, de quinta a domingo fazia peça. Muito intenso. É horrível. E pelo meio fazia programas de televisão às vezes, e pelo meio fazia publicidade, e pelo meio fazia sessões fotográficas, e pelo meio tentava estar vivo, que era, nessa altura, te comia melhor do que uma sopa. E cheguei ali a uma conclusão que é, eu tenho de fazer este sprint porque eu tenho de provar que consigo fazer este sprint. E eu tenho que entrar nos dois universos. Eu tenho que fazer bem a rádio e tenho que fazer bem a peça. De certeza que alguma das coisas sofreu, porque eu estava verde e tinha ciática. Portanto, levar o teu corpo ao extremo, eu não estou a brincar, tinha mesmo, que é fazer uma peça com bonecos em que tens de cantar e dançar e não te consegues mexer. É das experiências mais absurdas que eu já vivi, quase perto de... Eu fazia o Pequeno Saúl Ricardo, do Bacalhau, caralho. E eu saía como Pequeno Saúl e um dia estava o Pequeno Saúl na plateia. Isso para mim foi maravilhoso. Portanto, se eu não tivesse a fazer as duas coisas, eu não tinha tido esta experiência, Fred. Portanto, eu acho que é importante que tu te leves ao limite, mas depois também percebas que tens limites. E o corpo tem limites. E eu demorei algum tempo a perceber isso, que o meu corpo tinha limites. E hoje em dia já não me ponho, já vou para casa dormir. Tu tentaste falar comigo várias vezes e eu não respondi e eu não aparecia porque estava a dormir. E desapareço. Porque senão eu não consigo dar resposta. Isto pede energia. Falar com as pessoas pede energia. Eu acho que, como estavas a dizer, as pessoas não têm noção, às vezes, do peso. Estar on air, ou estar a dar alguma coisa às pessoas, é tu estares a ir buscar a tua energia e estás a pôr sempre para fora. E há uma parte em que não tens mais. E dá trabalho, e tens que preparar, e tens que ser divertido quando a tua avó acabou de ter um AVC e está no hospital, tens de ser divertido quando descobres que alguém próximo tem cancro. Isso são tudo circunstâncias que, ou estar em palco é igual, que pesam, mas que também te formam e te fortalecem. Ficou pesado, de repente, desculpem. Há uma coisa que eu gostava... Eu tenho um poker face. Sim, agora ele está assim. Sim. Há uma coisa que eu não sei se isto te pesa ou não. Eu achei interessante porque... Tudo me pesa. Tenho culpa católica. Sim. Porque eu fui ao YouTube, fui ao Google, o Rui Maria Pego... Deves ter encontrado tantas coisas boas no Google. E do nada, eu pensei, eu fiz Fiz Júlia Pinheiro, fiz Júlia Pinheiro. Não, de todo, por acaso não, de todo. Mas encontrei certas coisas que não estava à espera, porque eu fiz isto com o Miguel Oliveira. O Miguel Oliveira é uma pessoa bastante conhecida hoje em dia. Sim. E está muito na berra e tinha muitas entrevistas e notícias. Mas as notícias que fazem sobre ti e as notícias que fazem sobre ele são diferentes. Eu acho que é porque tu vives no meio mais da televisão e do entretenimento. Sim. Eu vou só citar aqui uma coisa, pá, que eu fiquei incrível. Vai ser ótimo, estou a sentir. Eu caguei-me a rir com isto. Sim. E, então Rui Maria Pego falou de paternidade durante a manhã desta quarta-feira, 16 de janeiro, e fez revelações surpreendentes. Não fiz revelação nenhuma. Conta tu. Já estás preparado para ser pai? Questionou Conguito. Rui Maria Pego nem pensou duas vezes e respondeu de imediato: sim, estou. De seguida ainda acrescentou: eu adorava ser pai. Um desejo que era desconhecido do público. Do público? O público tem que saber alguma coisa sobre isso. O público de certeza está em casa. Será que ele quer ser pai? Não.
Pá, isso agora entramos aqui num nível absurdo. Era isso que eu com o queria Cala-te perguntar, Boca. sim. O Cala-te Boca é uma parte do programa do Snooze, embora as pessoas achem o teu programa é o Cala-te Boca. Não, são 6 minutos que vão para a internet. O que também prova que, pronto, que as coisas mudam muito, mas a rádio, curiosamente, eu acho que foi a que melhor se adaptou, mais do que a televisão, até ao universo digital. Mas o que acontece é, como aquilo cria revelações, o Cala-te Boca são 3 perguntas difíceis, tu tens de responder, e se tu responderes de forma verdadeira, normalmente destróis a tua carreira ou crias ali um problema, esse é o nosso goal, sais muito na imprensa. Então, de repente, a imprensa portuguesa é muito chata, não acontece muita coisa, não há muitas figuras que digam coisas extraordinárias, não é como a americana que tem ali uma rodagem constante, há sempre alguém que assassina alguém ou alguém que ficciona um ataque racista, como Justice Smollett, por exemplo. Há ali aquilo adensa muitas vezes uma narrativa, e Portugal não tem uma narrativa tão interessante assim. Então, eu dizer de vez em quando umas coisas chega a um ponto em que saem coisas absurdas. No outro dia eu a fingir que estava a chorar no Insta Story, estava com o amigo da Elite, e saía: ele está a sofrer, Rui Maria Pego está no pico da doença e chora em caps lock. E Como é que tu lidas com isto? Opa, eu fiz uma série para gozar com isso, que é o Filho da Mãe, não é? O Filho da Mãe é, como toda a gente achava, que eu era privilegiado por ser filho dos meus pais. Eu cheguei ali a um ponto que era, ok, então eu vou fazer uma ficção, que é a minha própria vida, em que eu mereço ser mais uma estrela por ser filho dos meus pais. Ok. Porque está escrito nas estrelas que eu mereço. E no fundo sei lá, it's a God-given right, não é? E o Filho da Mãe é sobre isso, até faço um musical sobre o meu próprio nascimento. Mas, cuja música não vale a pena cantar. Que tu sais, Uma vagina famosa e não pedia ninguém para encher. E agora a minha mãe está a fazer os monólogos da vagina. É verdade. Tudo ligado, os sinais. Eu já vi assim sim, pronto. E como é que eu lido com isso? Eu aprendi desde cedo que não posso controlar isso. Eu não posso controlar o que sai. O que eu posso fazer é controlar um bocadinho a narrativa com aquilo que eu publico. Okay. Se tu fores ver a quantidade de textos que eu escrevi, imagina, um amigo meu faz anos, eu escrevo um texto. Alguém faz qualquer coisa, eu escrevo um texto. Porque eu acho que deves elogiar. Acho que elogiar é fundamental. Acho que o elogiamos pouco em Portugal e eu tento fazer isso ao máximo. E então sai sempre: Rui Maria Pego declara-se. Rui Maria Pego declarou-se à amiga. Rui Maria Pego hoje bebeu um copo de qualquer coisa. E eu fico, é ridículo, porque eu acho que não sou assim tão interessante de todo. Essa é a minha pergunta para ti, que é... É porque não tem mais nada para escrever. Não, mas se ele escreve é porque as pessoas vão ler. Ou seja, porquê é que as pessoas têm uma reação tão irracional, porque para mim não é racional, é irracional, com pessoas famosas? As pessoas ficam loucas. Eu não sei se ficam loucas, eu acho que... Porquê que querem saber? O que é que elas querem saber? Querem saber porque, primeiro, porque gostam de são cuscas por natureza e porque gostam de dizer mal. Acho que é natural que nós tenhamos curiosidade. Eu, por exemplo, eu não suporto a Rita Ora. Acho a Rita Ora uma chata. Passo na rádio. Não gosto. Pronto, já disse. Rita Ora, se fizer alguma coisa, eu vou ver o que é que ela fez. Okay. Porque eu tenho ali uma intenção, eu quero perceber o que é que se passa naquela cabeça. E acho que há pessoas que têm isso em relação a mim e em relação a outras figuras, porque têm uma curiosidade. Agora, quando tu tens a tua vida muito bem alimentada, tens mais que fazer. Pois. E acho que esta coisa da constante criação de notícia, isso estavas a contar que aconteceu com o Conguito. Eu disse às 8h16, para aí, 8h18, a rádio, uma das coisas boas da rádio é que ninguém ouvia, não conseguia escrever o que tu dizias. Portanto, eu disse, posso dizer imensas coisas e não sai. E agora sai, porque as pessoas estão a ouvir e estão a gravar. Não acredito. Sim, e depois publicam. E eu fiquei chocado com isso, Que porque eu loucura. disse, imagina, eu estava a falar do pai da Rihanna. A Rihanna tem uma relação muito difícil e conflituosa com o pai. O pai tentou roubar-lhe a marca dela de maquilhagem, o Fenty, porque o Fenty acho que é o nome de família. Enfim, um drama. Eu estava a dizer que gostava muito de ser pai, Rihanna, e fui-me embora para a música. E saiu assim. Que cena. Agora, isto tem a ver com o facto de também não haver muito mais pessoas para dizer coisas. Eu acho que este é o issue. Tu se calhar, se fizesse este programa durante 3 anos, ias ter o mesmo problema. Depois não há assim tantas pessoas para entrevistar. Quando estás no contexto de entretenimento, sobretudo. Quando tens outras pessoas, se calhar assim. Mas há uma curiosidade mórbida que tem a ver com o facto de o que é que se está a passar naquela casa que eu não estou a ver. Eu gostava de estar a olhar para dentro daquela casa. Portugal, contrariamente ao que se passa na Holanda, por exemplo, se nós não tivermos stores ou sei lá, cortinas, tu tens pessoas a olhar para dentro da tua casa. Vão olhar porque querem ver o que tu estás a fazer. E se calhar vocês estão todos a olhar para mim e dizem, nunca faria isso, mas fariam. Olhava. O quê? Um hotel aqui ao lado, será que eles estão? Estão. E te chamas os teus amigos para ver. E nós somos assim. Há uma curiosidade. Mas eu, ao mesmo tempo eu acho graça. Há uma coisa qualquer de malícia querida nisso. Que depois pode ser levado a um extremo que eu não gosto tanto. Mas tu usas, como estavas a dizer, tu usas
as redes sociais tu disseste uma coisa que eu achei muito interessante, que é: eu lutarei sempre para que os outros possam ser o que quiserem. Tu não és só uma figura pública que tem um conjunto de seguidores, mas sim, tu tens uma causa por trás. E eu não seguia, antes de começar o podcast, tantas figuras públicas portuguesas, mas comecei a seguir e vejo que são muito raras as que tomam decisões e defendem coisas e vivem para mais. Eu não gosto de ser a cena de cavalgar uma causa. Eu acho que isso também é um problema, e acontece muito agora, que é quando tu depois tens algum tempo um discurso público eu tenho a noção do impacto das coisas que digo, embora diga muitos disparates e depois sofra com as consequências do ele não sei o quê, disse que quer ser pai. Por exemplo, eu acho que tu não podes estar em todas as causas. Eu acho que tens pick your battles. Há pessoas que eu considero que têm papéis ativos na sociedade e que estão em todas, dos golfinhos. Agora vamos proteger os golfinhos, agora vamos proteger esta planta, agora vamos proteger esta mesa, agora vamos proteger esta... Não podes, porque depois perdes... Não tens foco, não é? Perdes força. E eu acho que tu deves sempre tomar decisões que sejam consequentes quando a tua voz é o teu foco, ou seja, quando a tua voz é ouvida. E o que eu acho que se passa com muitas figuras públicas portuguesas é: ponto 1, não estou para se chatear. Ponto 2, aquilo depois tem de facto um impacto se fores um bocado bland e morno, dás para tudo. Dás para todas as... Não chateias ninguém, não crias anticorpos, dás para a novela, dás para o programa de televisão, dás para o programa de rádio, dás para a marca de energia elétrica, para o sumo, dás para tudo, não chateia. E eu estou a dizer isto e vocês de certeza não há aparecer nomes na vossa cabeça de pessoas que fazem isto. Porque esta é a maneira que conseguiram, querem sobreviver e têm mais que fazer, não tem também, toda a gente não tem que ser um paladino de alguma coisa. Por ser um paladino dá uma trabalheira e é cansativo. E depois tens de responder perante aquilo que dizes. Eu faço às vezes uma coisa no meu Instagram, que são eu respondo a perguntas. As pessoas mandam perguntas e eu respondo. E começou a chegar ao ponto, no outro dia, de sair, imagina, nos jornais ou em coisas online, não nos jornais, a sério, coisas que eu tinha dito. Então era eu em 15 segundos a dar uma opinião sobre Eurovisão e o Conan Osiris, e saiu em sítios. Eu pensava, mas em 15 segundos ninguém consegue dizer nada. Eu estava só a responder o que uma pessoa perguntou: o que é que achas? Olha, acho isto. E era sobre o que é que se passa, o que é que significa o Conan ir a Israel. Será que devíamos ir a Israel? Será que devíamos, de alguma forma, patrocinar aquela política de agressão? Depois há pessoas que são pró-Israel, depois há pessoas que são pró-Palestina, e de repente eu, que estava só a responder uma coisa que tem 30 segundos, ou 15, já estou a ter que ter um posicionamento político às 9h30 da noite no Insta Story. Quer dizer, chegamos aqui a um extremo. E não sou eu, é a maneira como as pessoas se comportam. Tu imprimes e exiges aos outros uma tal coerência também, que depois não és humano, és uma espécie de, sei lá, de pessoa perfeita. E pegando nisso, tu dizia uma coisa muito gira, que é... Eu não sei se estavas consciente na altura, por acaso, quando disseste, porque saiu da boca para fora, mas tu dizes que a tua primeira profissão, porque ela estava a falar de tu fazes uma data de coisas e tu disseste, mas a minha primeira profissão é ser humano. Isso agora sou péssimo, sou super piroso. Mas acho que eu aprendi com o tempo. Eu era muito obcecado com o trabalho. Eu sempre fui super focado eu via os meus programas do curto-circuito obsessivamente. Eu ouvia as minhas locuções para melhorar. Eu fui durante algum tempo voz da TMN, portanto eu estava muito no ar e ouvia muito. E nunca tinha feito, portanto eu tinha 22 anos e de repente era a voz de uma marca tão conhecida e aquilo era um drama. Depois comecei a fazer rádio todos os dias, não podia ouvir ainda bem, senão tinha ido ouvir todos os programas de 4 horas que tinha feito, porque eu queria ser o mais extraordinário e profissional possível. O que é que eu percebi com o tempo? Que eu não era a minha profissão. Que é uma coisa que todos nós às vezes, e muito, neste universo é comum: eu sou ator, eu sou apresentador. Não, tu és uma pessoa que por acaso faz isto. Tu és o Fred. É uma dimensão. Que se calhar não eras apresentador, mas agora estás a ser. Não me considero, mas pronto, tens aqui, estás a ter uma conversa, tens câmaras a apontar para ti, tens microfones a apontar para ti, estás a fazer um programa. Isto é um podcast, mas é um programa. É verdade. E portanto, tu já podes dizer que apresentas um programa. Eu acho que esta coisa de tu te definires como uma profissão inibe muitas vezes a tua leveza a experimentar outras coisas. E acho que esse é um dos issues, muitas vezes, que é... tu depois tens medo porque tens medo do definitivo que é. De repente agora sou isto. Agora sou veterinário. Também não podes dizer que és veterinário sem estudares para isso, não é? Mas nestas atividades que se calhar a formação é diferente, há perigos nisso. E depois de repente tu és o teu trabalho, tu és a tua profissão, tu és o que as pessoas dizem de ti, tu és o teu valor de mercado. E isso não pode ser. Eu primeiro de tudo sou uma pessoa e depois tudo o resto. E faço muitas outras e tenho ainda mais talentos que as pessoas não conhecem. E esses talentos que eu não partilhei ainda, ou que
vai sair breve, não vai sair nada. Chegas ali a um ponto que é, eu quero estar vivo e experimentar coisas, eu não me quero definir porque agora faço isto bem, portanto é a única coisa que eu faço. Não, eu sei lá, se calhar até posso ser um ótimo cozinheiro, mas nunca experimentei. Agora, há de facto pessoas que têm um propósito, e eu acho que tens de fazer as coisas com propósito. Era que falávamos isso também. Podes estar a fazê-lo, podes estar a apresentar, podes estar a ser ator, podes estar em casa a pensar a próxima startup, mas falo com propósito. Tu queres fazer isto para quê? Para os outros? Para ti? Porque isto melhora a vida de toda a gente? Com uma intenção por trás. Acho que sim. Por isso é que eu digo, por isso é que quando estávamos a falar um bocado sobre a Oprah, antes de começarmos isto, eu disse, eu sou a Oprah portuguesa, não é Cristina Ferreira. Não foi nada disso. Foi aquela coisa de... Já vais ser citado. Sim. Sentir que... Sentir que a intenção tem que estar por trás daquilo que eu estou a fazer. Tem que informar aquilo que eu faço. Porque senão é só bullshit. Não podia concordar mais contigo. Rui, são 11h10 e eu quero respeitar o teu tempo. Tenho aqui mais 2 perguntas para te fazer. Não, mas mais 15 minutos. 15 minutos? Sim. Boa. Eu adoro atenção, já repararam. Sim. Uma pergunta que gostava muito de fazer é como é que tu gostavas de ser lembrado? Um homem com tantos talentos e com tanto impacto que quer criar, como é que tu gostavas de ser lembrado? Como boa pessoa. Ou seja, eu não quero ser lembrado. Eu durante muito tempo tinha esta coisa de querer um espaço, não é? De lutar por um espaço. Eu hoje acho que o mais importante é quero ser lembrado, se calhar, como alguém que não cedeu às pressões que existiam e já vivi pressões políticas às vezes complicadas e eu não tinha a noção, mas eu quando eu estive envolvido numa manifestação contra os incêndios e contra a política florestal do governo, eu não tinha a noção de como é que as esferas políticas às vezes te pressionam. Isso aconteceu-me na altura. Fui pressionado pelos dois lados, pela esquerda e pela direita, porque tinham medo do outcome daquela manifestação. Os dois lados. Pressionados mesmo pressionados, receber telefonemas e por aí fora. Ou seja, queriam muito que a mensagem que passasse, e aquela mensagem que eu queria era que as pessoas fossem para a rua lutar pelos seus direitos. Não tinha uma agenda política. Tinham morrido 100 e tal pessoas no verão e depois em setembro, acho eu, e portanto eu queria que as pessoas se mobilizassem, porque nós temos esta coisa meia, agora já começa a haver mais manifestações, mas quase distanciada da rua. Porquê que há de ser distanciada da rua? As pessoas que estão no Parlamento têm que ter a noção que têm que ser responsabilizadas pelas decisões que tomam. E se não fazem nada, e se morrem 100 e tal pessoas, tem que haver uma consequência. E não é à esquerda ou à direita, é uma questão consequente. Ninguém está a dizer que o governo tem que sair de lá. O que eu estou a dizer é, tem que haver uma consequência. Não podemos dizer só, pois de facto isto aconteceu, pô, ano é capaz de acontecer outra vez. Arde outra vez, não é? Pois há árvores, não é? É normal. Portanto, chegas a um ponto que é, tens que preparar o futuro. E esta coisa de conduzir a olhar para a costa, às vezes não, aliás, navegar a olhar para a costa, conduzir é mais difícil, não faz sentido na minha cabeça. Desculpa, como é que eu quero ser lembrado? Portanto, eu quero ser lembrado como alguém que usou a sua voz para melhorar, eu acho, o contexto de todos. Porque fazer o que eu faço, vive sempre dos outros, vive sempre daquilo que eu estou a dar a ti, tu me estás a dar a mim, que vocês estão a ouvir, estão com disponibilidade para ouvir e o que é que tiramos disto? Não é nada do outro mundo, é uma partilha. Muito bom, pessoal, por aplauso, intensidade de aplauso, quanto é que estão a gostar desta conversa? Façam só ver. Tudo ver. Obrigado. Muito bom. E olha, aqui para terminarmos, eu gostava muito de fazer uma pergunta que costumo perguntar a todos os convidados, que é, pegando nisto tudo, nesta conversa que tivemos em que fomos a vários tópicos e tu és uma pessoa não definida por uma coisa, mas como todos nós, várias dimensões, mas se tu pudesses escrever, se eu dissesse agora, olha, Rui, tenho ali um avião que pode sair agora e pode escrever uma grande mensagem no céu para passar às pessoas, que tu achas que é importante, o que é que tu escrevias? Um conselho, um mantra, uma coisa para as pessoas melhorarem a sua vida? Não, eu não sei, eu gosto de uma coisa, eu entrevistei o Silva esta semana. O Silva, cantor brasileiro, que está com concertos cá em Portugal, ele é incrível, estou apaixonado, não quero falar sobre isso, isso aí também. Mas ele diz uma coisa que é, a minha religião é não forçar a barra. Que eu acho que é uma coisa fixe, que é, ele deixa as coisas fluírem. E eu gostei disto e vou incorporar na minha vida. Como tu, eu também estou sempre tipo, o que é que este disse agora? Agora vou pôr aqui na minha estante. E acho que é importante, eu diria que a tua religião pode não ser forçar a barra, no sentido de de perceberes que muitas vezes não podes insistir tanto. Deixa a coisa fluir, deixa a coisa acontecer por si só. Vai atrás do que queres, mas respeita que de vez em quando não funciona. E depois há outra coisa que eu acho que é fundamental, que é, be kind. Ou
sabes? Para mim essa é uma das coisas que eu acho que falta em tudo, que é essa sensação de generosidade, generosidade com o teu tempo, generosidade com os teus talentos, generosidade com que tu fazes muito, por exemplo. Eu acho que tu és um bom exemplo disso, de alguém que é generoso e que dá, independentemente de depois isto trazer outras coisas. Há uma coisa que é dada aos outros, há uma ideia do que é dado aos outros. Há uma intenção, estás a ver? Portanto, é viver com intenção, é isso. E, na minha opinião, é a maneira como nós devemos viver. Portanto, era o que eu diria. Estou-te muito, muito agradecido mesmo obrigado por teres vindo. Mesmo muito agradecido. E vamos fechar aqui. Pessoal, para as muitas pessoas que ficaram fascinadas com a história de Rui e com a forma de pensar, podem segui-lo no Instagram em Rui Maria Pego. Sim, certo? sim. Okay. Mas olha, se quiserem fizerem alguma pergunta que esteja aqui, pode fazer. Eu tenho que ir para Alcácer do Sal, mas eu ainda consigo. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Aliás, eu tenho aqui, deixa-me ver aqui um segundo. Tens aí? Tenho aqui. Só para fechar, vamos escolher uma aqui. Dá a sensação que me fui embora, não respondia nada. Ok. Vou-te por este aqui. Olá, Rui. Qual é o teu segredo? Tens em conta o impacto... Olha, já falámos disto. Que hábitos práticas utilizas para visualizar os teus objetivos? Quem é que fez esta pergunta? Como é que te chamas? Olá, António. Eu faço uma coisa que é I live the dream, que é uma coisa um bocado... é super americana. Que é, por exemplo, eu tenho o sonho de entrar numa grande faculdade americana. Há duas que eu não gostava de andar, não sei se vou conseguir, mas eu gostava muito de ir ou para a Juilliard ou para a NYU. E eu fiz provas este ano para a NYU e não entrei. Para o mestrado de acting entram 15 pessoas do mundo todo, é complicado. E eu fiz tudo bem, não entrei. Portanto, estes setbacks, estas coisas que acontecem que nos... eu fui ainda por cima, eu fiz toda a cena, eu cozi a coisa toda, preparei tudo, fiz anos em Nova Iorque, portanto fiz a audição antes de fazer 30 anos, astrologicamente para ver se batia, fiz tudo e mais uma coisa, planeei a coisa, houve amigas minhas que fomos para Nova Iorque fazer isso e eu não entrei. Mas eu passei o ano todo, coisa que eu bebo na rádio, água, dizia NYU, eu dormia com uma camisola da NYU, eu pensava, eu tinha uma caneca da NYU que dei à minha mãe. Era aquela coisa de criar a percepção na minha vida que isto é uma possibilidade, não é uma coisa inatingível. Portanto, eu às vezes visualizo a coisa desta forma, que é, se eu for fazendo como se fosse verdade, é quase aquela coisa fake it until you make it, eu acho que há uma não naquela coisa de, vou fingir que já tenho 3 Emmys, não é isso, como é que na tua vida tu consegues incorporar aquilo? E eu, não resultou, não entrei, mas pôs-me numa trajetória. E a lógica da trajetória é como eu tento olhar para a vida, que é como é que eu entro naquela órbita, como é que eu começo a habitar aquele mundo. Eu fui 4 vezes a Nova Iorque ano passado para me habituar, e tinha a possibilidade de o fazer, mas de ir lá para me habituar às várias alturas do ano em Nova Iorque. Isto é ridículo. Mas eu fui, imagina, eu fui em janeiro de 2018 ver escolas, fui depois, acho que em março, não me lembro, fui no verão, também. Fui a LA, eu estive em LA a fazer um curso porque eu queria perceber como é que era LA, odiei e pronto, percebi que queria Nova Iorque. O que é que te fez odiar já agora? Eu odeio a onda de LA, não aguento, porque eu acho que LA é muito fake, então custa-me. A América toda é diferente, a leitura do que é verdade, o que é mentira, o que é próximo, e a sensação que eu tenho é, tu não podes desistir. Se eu tivesse desistido aos 18 ou 19, não tinha feito nada, não estava aqui sentado hoje, não conhecia o Fred, não estava nos Global Shapers, não estava em N sítios, e se calhar nem é por ali, estás a ver, se calhar nem em LA nem em Nova Iorque, mas a sensação, eu quero estar em Nova Iorque de alguma maneira e sinto que tenho que lá estar, e vou ouvindo isso e vou criando na minha cabeça a percepção do que é que eu quero fazer, e pronto, e no fundo vou pintando esse desenho. E agora depois, corta para... Ele nunca conseguiu. Mas a parte que eu tenho que sentir é que estou a trabalhar para um objetivo. Eu mudei-me para fora de Lisboa para poupar dinheiro para o caso de me ir embora. Ou seja, eu estou a criar, a dar os sinais à vida e ao universo de que quero fazer isso. E pronto, e tento fazer as coisas desta forma. Isso é mesmo... Eu nunca tinha ouvido ninguém dizer as coisas dessa forma, porque tu sentes que... Eu sou muito especial. Embora ela não tenha achado, a casting director não achou. Tu sentes que ao dar certos sinais à vida, tu esperas que a vida depois te encaminhe nessa direção, é Eu acho que quando tu dás alguns sinais à vida, a vida responde. Acho isto.
Não é a vida, é o universo. Agora, eu acho que depois tens oportunidades, né? Tens caminhos, aparecem-te coisas à tua frente e tu logo vês para onde é que vais. E podes tomar uma decisão errada e não fazer nada para ali. O que eu quero é maximizar, palavras que deves gostar, maximizar, É verdade. é de certeza, as hipóteses que tenho de me surpreender também com a vida. Eu tenho um objetivo, mas se calhar eu vou para Nova Iorque e vou trabalhar para uma livraria, estás a ver? Se calhar vou ser muito mais feliz do que aqui, não sei. Mas eu quero é a sensação de que não me deixei ficar. E Portugal é um país super confortável, mas eu acho que o conforto e o comodismo não te desafia. E não te desafiam. E portanto há esta coisa de, como tenho pânico a estagnar, quando quero visualizar as coisas, visualizo um bocado desta forma meia sei lá, Mas é mega interessante, sabes? Porque sonhadora, mas acho que é importante que haja poesia naquilo que tu fazes. E eu tento que haja poesia naquilo que eu faço, no sentido em que não podes fingir que a vida tem beleza, se tu quiseres que tenha. Se tu quiseres olhar de uma forma super analítica e este copo é um copo, não, mas este copo pode ser muitas coisas. Se tu quiseres. E para tu seres um artista, que é uma palavra da qual eu tenho medo, ou para tu criares o que é que seja, tu tens que ter essa leitura de a vida pode ser muitas coisas. uma experiência subjetiva, não só a parte objetiva. Tu fazes aí uma coisa que eu vou modelar, claramente. Porque isto também, como estava a dizer, também faço isto para mim, porque fala-se muito no desenvolvimento pessoal, na lei da atração e na visualização, e daí se calhar esta pergunta, como é que tu visualizas, mas tu levas as coisas um passinho à frente, que é, tu não só imaginas, porque diz muito que thoughts are things, ou seja, se tu estiveres constantemente a visualizar e a focar nisso... Eu acho que tu és aquilo que estás mais até do que os teus pensamentos, tu és a tua energia. Se tu mantens uma... Pronto, já estamos a entrar neste universo. Agora não consigo ir embora. Pronto, quando tu estás na energia que tu queres transmitir, o mundo reverbera da mesma maneira. Há uma ressonância. Eu acredito nisto. Vocês já devem ter reparado nisto. Quando vocês estão num determinado mood, primeiro leem a realidade dessa forma e depois atraem coisas à vossa volta que têm esse mood também. E isto, para quem é super científico, já estão ali a cuspir a ver isto. Mas eu acredito mesmo que a energia que tu vais passando absorve. Portanto, os pensamentos criam as tuas emoções criam a tua energia. E portanto aquilo que tu vais espalhando é quão equilibrado tu estás. Logo, é super importante dormir. Não façam um espetáculo de teatro e de rádio ao mesmo tempo, porque pode parecer muito bom, mas depois estão fucking crazy o tempo todo e isso não é fixe. E depois eu acho que provavelmente uma das razões porque eu não consegui em Nova Iorque foi também porque eu não estava no mood certo. Eu queria muito e não se pode querer muito. Tens de já fluir. Não podes querer um bocadinho, mas não podes querer tudo. Não podes querer com violência, eu acho. Pode haver uma sede, mas não pode ser aquela coisa de dão-te um copo de água e ficas sempre com sede. Não chega. Que depois no fundo quer dizer que tu não chegas, não é? Não quer dizer que aquilo não chega. Tu não chegas. E como tu não chegas e nunca nada vai chegar, vais vendo e depois vais percebendo, mas espera lá, mas este trabalho que é extraordinário, onde que me paga milhares de euros e que era aquilo que eu queria, não está a resolver o meu problema interior. Como assim? E portanto eu acho que a intenção, a visualização, a energia que tu levas e também tu pôs-te sempre em contextos que não são o teu. Quanto mais tu te puseres em universos que dominas mal, mais surpreendente é o outcome de tudo aquilo que tu estás a fazer. Uma salva de palmas para esta resposta. God damn! Eu ouço muitos podcasts também. Queres terminar assim? Sim, não sei se tens mais alguma pergunta. Não, há perguntas, obviamente. Podes. Olá, como é que chamas? Olá, Marta. Bem, sim. No seguimento dessa história que estavas a contar, Sim. tanto e visualizaste tanto e durante esse tempo todo usavas a camisola, deste a caneca à tua mãe, como é que depois lidaste Com a falha? Sim. Como é que converteste isso sem não ver aquilo como Deixa-me... como entrar nesse... Vamos só repetir a pergunta sim. para ficar. Diz tu. Marta, podes repetir a pergunta? A pergunta era como é que eu lidei com a falha depois de eu visualizei, dei a caneca, usei a camisola, fui para Nova Iorque, fui lá várias vezes, gastei dinheiro. Como é que eu lidei com isso? Eu acho que o falhanço é uma oportunidade, que é também uma frase que ele vai adorar, sinto. Failure acho mesmo que é uma oportunidade para tu perceberes. Só quem perde é que percebe alguma coisa. Tipo, se tu ganhares o tempo todo, não percebes nada. Ficas insuportável, primeiro, porque achas que é tudo fácil. Tu tens de perder muito. E eu perdi muitas vezes. Eu perdi programas que eu queria fazer, eu perdi rádios para onde eu achava que devia ir e não fui, eu perdi campanhas que queria fazer, eu perdi filmes que queria fazer.
peças que queria fazer, eu perdi N coisas. E claro que depois houve coisas que correram bem e há uma sensação de sucesso. Mas o teu sucesso não pode ser medido pelas coisas que tu tens. Senão tu estás lixada. Mesmo. Eu acho que perder é fundamental. Perder nas relações é fundamental. É bom ter um heartbreak, por mais que te destrua e que te mate. É fundamental para te dar noção da humanização das tuas próprias falhas. E portanto, como é que eu lido com isso? Primeiro saí de lá e pensei, se calhar não é aqui. Que foi o meu feeling. Quando entrei até na sala para fazer a audição e fiz tudo bem. Eu fiquei tão chocado por ter feito bem que fiquei, não estava nada a esperar. Estar numa sala para ter uma noção, estavam 100 pessoas, passou uma. Uau. E era uma coisa... E vão ficar 15 no final, de 1000 que tentaram. E estamos a falar de... Eu conhecia as caras deles, a Netflix e não sei o que, e tudo de repente... o que eu estou aqui a fazer? Porque depois tenho esse complexo. Eu sou de Portugal, quer dizer, não faço... Eu em Portugal resulto, em Portugal sou bom o suficiente. Ui. Que é também um issue. O que eu acho que eu fiz nesse dia foi... Primeiro, ignorei. Ou seja... Entrei no primeiro restaurante caro que encontrei, estourei imenso dinheiro para sentir que estava a lidar. E depois bateu-me mais quando voltei para Portugal. Dizer, ok, eu estava a preparar uma vida que não vai acontecer tão cedo. Mas depois pensei, se eu quero mesmo isto, eu tenho que saber lidar com os nãos. Eu sei lidar com os nãos da minha atividade, mas estes nãos que têm a ver com entrar numa academia ou ser aceite, de alguma maneira, naquele universo. Porque depois, se eu for olhar para as coisas correram bem. Ninguém me conhece, eu tive uma reunião na ABC, percebes? E fui recomendado por alguém americano, não fui recomendado por alguém português. Portanto, chegas ali a um ponto que as coisas até acontecem, tu tens de ir aos sítios. Portanto, é importante chegar lá e não dar. Acho mesmo importante. Claro que depois as minhas contas de terapia ficam mais elevadas, mas acho que se fosse muito fácil, o que ia acontecer? E de repente ia ficar a achar que eu sou do caraças e sou muito bom. Não, tens que ter imenso medo. Se não tiveres medo, não dá. Se não tiveres medo, o desafio não é bom o suficiente. Eu acho que não. Porque ter medo tem que haver uma força motriz, não é? Que te leve. E eu acho que o medo é uma boa leitura. Há uma frase que eu gosto muito, que acho que é do Werner Herzog, que é A man should pull a boat over a mountain once in his lifetime. Que um homem deve puxar um barco por cima de uma montanha durante a sua vida. E acho que é importante, porque se fosse sempre rio e tu tiveres um barco, tu vais andando, não é? É importante que tu tenhas que encontres challenges que te ponham na dúvida sobre o que tu queres, para onde vais, de que forma vais, senão, porque estás aqui. Agora, isso tem que ser... Tens de ter... Obrigado. Tens de ter entusiasmo, senão... Sim, permitou. Obrigado. Não, obrigadíssimo, de longe de uma conversa inacreditável mesmo. Muito obrigado. Tocámos em imensos tópicos. Vou acabar aqui para falar com as pessoas que nos estão a ouvir. Sigam o Rui Maria Pego no Instagram para... Não sei se tens essas filosofias no Instagram também ou não, mas vais lá. Eu partilho muitas coisas que me entusiasmam e também sou um atrasado mental muitas vezes. Nas redes sociais, lá está, eu digo atrasado mental, estou a pensar, não, e as pessoas que têm deficiências cognitivas já vão ficar, não é nada disso. Pois é que tens sempre esse pensamento. Cuidado, Carlota. Carlota, deixa aqui coisas. Mas eu tento, lá está, usar aquela página para ser adoro que estejas a acebar em direto, adoro. Que seja um link para as pessoas fazerem reflexões para si. Muito bom. Malta, que viram em casa, até eu estou assoberbado com esta conversa. A conversa não estava à espera que fosse tão boa mesmo. Estás à espera que eu tivesse tantas coisas para dizer, não é? Verdade. Para te manteres updated com este podcast e com outro conteúdo que é mesmo desenhado, todo o propósito disto é desenhado para te ajudar a tirar o maior proveito possível da vida, ao seres a melhor versão de ti próprio. Podes-me seguir em F. Canticastro, subscreve no YouTube e faça um rating no iTunes para pormos isto para cima. Há muita comédia, nós adoramos comédia, mas queremos pôr o desenvolvimento pessoal lá em cima. Vamos agradecer ao Therapist pelo pequeno almoço, agradecer à Carlota. Obrigado, Carlota. Agradecer à Carlota, agradecer ao André Igreja no vídeo, onde